Queridos, muito bom dia, que a paz esteja sobre todos vocês. Meus irmãos, o Papa morreu e estamos vendo muitas especulações sobre esse assunto. E muitos dos nossos irmãos estão ouvindo e vendo afirmações sobre o oitavo rei, o anticristo, sobre a besta. Estamos vendo afirmações sobre isso. Estão afirmando até que o outro Papa que está para chegar será o anticristo. Onde está a verdade sobre isso? Aonde a Bíblia diz que um Papa será o anticristo? O que vemos é especulações, afirmações, em especial sobre os adventistas, que é os que mais afirmam sobre isso, sobre uma sequência de papas, de reis. É claro que a Bíblia nos apresenta profecias, muitas vezes profecias paralelas. Vemos que pode existir gêmeos, gêmeas, o pai é o mesmo, a mãe é a mesma, a casa onde eles moram é a mesma casa, mas cada um tem um DNA. E o DNA da profecia bíblica é uma só. Aonde está a realidade e de onde vem, na realidade, o oitavo rei? Talvez você já tenha visto muitos ensinos e afirmações sobre a dinastia papal e muitas afirmações dizendo que de 1929 para cá todos os papas serão chamados de reis também. Tem a sua verdade, claro. Segundo a história, muitos estão afirmando que já existiram em todo o tempo mais de 150 papas. Pelo que vejo, 245 papas ao longo da história. De 1929 para cá, todos os papas que se levantaram, além de papa, receberam também a nomenclatura de reis. Por quê? Porque Roma virou uma dinastia. Mas aonde está a realidade sobre o oitavo rei que afirmam tanto? Quando a Bíblia diz que, na profecia de Daniel, capítulo 2, sobre o sonho do rei Nabucodonosor, ali está a realidade da profecia bíblica. É claro que nem Daniel tinha o conhecimento total desta profecia, mas ele foi usado por Deus para dar a interpretação do grande sonho que assombrou o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um grande sonho, ele ficou assombrado, assustado, apavorado. Ele então chamou os magos do seu reinado para que se apresentassem diante dele, para dar para ele o esclarecimento, a interpretação do seu sonho. E ele logo disse: se vocês não me derem a interpretação, eu vou matar vocês e a família de vocês. Agora é que eles ficaram assombrados, assustados. Alguém teve uma lembrança? Olha, tem um aí no teu reino e ele serve os deuses, é isso que eles falavam. Essas eram as afirmações deles. Que era Daniel, um jovem que estava no meio dos judeus que estavam escravizados em Babilônia. Arioque então introduziu Daniel na presença do rei e Daniel conversou com o rei e pediu um tempo. E Daniel então chamou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lhes convidou para entrar em um propósito de oração
para que Deus pudesse dar a revelação do sonho para Daniel. E isso aconteceu. Deus deu o sonho completo para Daniel e a sua interpretação. Daniel, então, foi introduzido à presença do rei. E ele disse: salve ao rei. E Daniel disse: ó rei, o teu sonho que tu sonhaste foi assim, 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 assim. Contou todo o sonho para o rei Nabucodonosor. Essa é a sua interpretação, disse Daniel. Tu sonhaste com uma estátua, a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E quando tu estava observando esta grande estátua, tu viste em teu sonho uma pedra cortada sem mãos, que desceu dos céus e esmiuçou a estátua. E note, essa pedra não foi na cabeça da estátua, nem no peitoral, ela foi nos pés, de ferro e barro. Esse sonho de Nabucodonosor está falando de um tempo extenso sobre a face da terra, de um tempo em que todo mundo iria passar. Mas na profecia dos 7 reis, não foi incluso aqui no sonho de Nabucodonosor. Está falando ali no livro de Daniel, capítulo 7, sobre o sonho dos animais. E fala também no livro do Apocalipse, capítulo 13, sobre este grande animal. E em especial, Apocalipse 17, fala sobre uma besta e de uma mulher que estava assentada sobre uma besta. No sonho de Daniel, essa besta viria a ser um animal que ele não teve a sabedoria de colocar o nome, porque era um animal esquisito. Esse animal tinha 7 cabeças, 10 chifres. Ele não soube dar o nome para esse animal, então ele chama de besta. E agora, pela interpretação, pela revelação da palavra, sabemos o que significa besta. Besta é um bloco de nações, e em especial a Europa. É a besta do Apocalipse, é a Europa. Então vejamos, essa besta tem 7 cabeças. Cabeças na ótica da política são impérios, são reinados, são reis. O primeiro império, Egito. O segundo império, Assírio. O terceiro império, Babilônia. O quarto império, o Medo-Persa. O quinto império, a Grécia. O sexto império, Roma. O sétimo império, a Europa, que na profecia ela é chamada de a besta. E quem estará dando poder a esta besta é o próprio Satanás. E vejamos uma coisa. Em Apocalipse capítulo 17 está falando o seguinte: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Muitas águas aqui
é o que se diz na profecia besta. Esta prostituta está falando de uma cidade, de uma nação ou de uma igreja. E qual é a cidade, qual é a nação, qual é a igreja que está assentada sobre muitas águas, não só hoje, mas ao longo do tempo? Roma, a Igreja Católica, com a qual se prostituíram os reis da terra que habitavam e embebedaram com o seu vinho. Quando se fala em embebedaram com o seu vinho, é sobre os seus ensinos. Quase todo mundo está bêbado com os ensinos de Roma. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Note, mulher, cidade, nação ou igreja? Qual é a cidade mais conhecida e mais influente do mundo hoje? Qual é a igreja mais conhecida e influente no mundo hoje? A Católica Romana. E olhe a cor das suas vestes. Uma cor de escarlata, cheia de nomes e blasfemia, e tinha 7 cabeças. 7 cabeças, note. Egito, Síria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, a Europa. 7 cabeças. E dessas 7 cabeças, no fim dos tempos, vai se levantar uma cabeça, que na profecia é o chifre pequeno, o anticristo. O anticristo. Logo, as afirmações que o anticristo será um papa está descartado, porque na profecia bíblica será um político, não é um líder religioso. Olha a confusão que hoje se faz através das mídias sociais. Estão afirmando que, de 1929 para cá, todos os papas que foram se levantando seriam também reis. Na realidade, sim. Mas a Bíblia não afirma que nenhum papa será o anticristo. O que podemos afirmar é que será o falso profeta, o ajudador do anticristo. O anticristo não será um papa, não será um religioso, será um político. E note uma coisa: 7 cabeças. E de uma dessas 7, uma se levantará para ser a 8ª. João recebeu a revelação no tempo de Roma imperial. E Roma imperial recebeu uma ferida de morte. Não existe mais. Não existe mais Roma imperial. No tempo de Roma imperial, mataram muitos cristãos, colocaram fogo no corpo de muitos dos cristãos, usaram muitas ferramentas para dilacerar e perseguirem o povo de Deus. Está na história. Este poder maligno da Roma imperial, ele sofreu um corte e morreu. A Bíblia diz na profecia que ele foi ferido de morte. Então vejamos, 2000 anos já estamos aqui. E tem um acontecimento que está para acontecer que a ciência não pode compreender e não pode explicar. A religião comum não sabe, não pode explicar. E o que é que está para acontecer?
A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. E assim que ela for arrebatada, o mundo entrará em um caos sem precedente. Estará em bancarrota em todos os sentidos, em especial no sentido político. E aí então, os donos do mundo, os Illuminatis, vão convocar uma reunião de urgência e de emergência, não sei aonde, talvez na OTAN, ou talvez na ONU. Isso é bíblico. Apocalipse capítulo 17, o verso 12. Haverá uma reunião de urgência e de emergência para colocar as coisas em ordem. E nesta reunião, muitas nações, chamado na Bíblia de besta, um conjunto de nações que na Bíblia é chamado de besta. Satanás estará no domínio desta reunião. E dentro desta reunião, Apocalipse capítulo 17 e verso 12, dentro desta reunião, será elegido 10 reis. 10 reis. E essa reunião será em 1 hora. E junto com esses 10 reis, será apresentado o anticristo. O chifre pequeno vai se levantar nesta reunião. E na profecia diz que esse chifre pequeno abaterá 3 chifres, 3 reis. Não sabemos quem serão. Há especulações na internet. Mas não será um papa, o anticristo. No sonho de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E nesses pés, 10 dedos, que na profecia é uma tipologia dos 10 presidentes finais, dos 10 reis finais. E esta besta, 7 cabeças. A primeira cabeça, há praticamente 4.000 anos atrás, ou mais, Egito. Segunda cabeça, Síria. Terceira cabeça, Babilônia. Quarta cabeça, Pérsia. Quinta cabeça, Alexandre o Grande. Sexta cabeça, Roma. Essa sexta morreu e ela vai voltar a viver. O anticristo se levantará da extensão da sexta cabeça, que voltará a viver na Europa restaurada. Europa restaurada. A besta restaurada. E desta besta subirá o chifre pequeno, que será um político, ninguém sabe o nome dele. Hoje tem especulações sobre Erdogan, o Kirchner, Macron, Obama, ou mesmo o Donald Trump, mas ninguém pode afirmar, porque ainda está para o futuro. E esta união de pés, nos pés de ferro e barro, é exatamente a afirmação que o anticristo, que junto nesta reunião vai firmar com muitos, em especial o povo judeu. O povo judeu vai se unir à besta
ao anticristo. O anticristo vai prometer protegê-los, vai prometer construir o templo que eles sonham, que eles almejam. O anticristo vai prometer cessar a guerra entre judeus e árabes. Tudo isso vai acontecer. Os judeus então vão se unir a Roma restaurada. Os judeus é a parte barro na profecia. E Roma restaurada é a parte ferro. E nesse tempo da união do povo judeu com o povo da Europa, com Roma restaurada, é exatamente neste tempo que a pedra cortada sem mão descerá e atingirá a estátua. Na realidade, essa estátua, ela continua de pé desde o tempo dos governos humanos até os nossos dias. E estamos nos nossos dias, quase que na formação dos 10 dedos já completos, mas não estão completos. E exatamente no tempo da união do povo judeu com a Europa restaurada, é exatamente nesse tempo que Jesus Cristo voltará em sua segunda vinda, no tempo dos pés de ferro e barro. E ele então vai esmiuçar, vai tirar da história humana o governo humano que começou no Egito e se findará no tempo dos pés de ferro e barro, sobre o governo do anticristo, já conhecido pelo mundo todo. Enquanto estiver o anticristo na sua popularidade, diante dos holofotes, sendo elogiado, sendo adorado, venerado pelo mundo todo, praticamente, cumprir-se-á então o sinal do livro de Mateus, capítulo 24, verso 31, que diz que vai haver no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos, todas as nações da terra se lamentarão, se entristecerão, se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e grande glória. E isso está para acontecer. E no momento em que o Senhor Jesus estiver descendo, os holofotes vão sair do anticristo. As câmeras vão sair do anticristo e vão ser apontadas em direção a Cristo. O anticristo, então, ficará obsoleto. E Jesus Cristo, então, estará assumindo os reinos do mundo, em cumprimento à palavra profética que Deus disse a respeito do seu Filho: eis que te darei as nações por herança. Jesus Cristo, ao tocar da 7ª trombeta do Apocalipse, os reinos do mundo voltarão a ser de Cristo. Ele então assumirá os governos da terra. O falso profeta e o anticristo serão presos e lançados no lago de fogo. Jesus Cristo assumirá as rédeas dos governos humanos. Então note, o anticristo não será um papa, será um político. E ninguém, enquanto a igreja estiver aqui, ninguém saberá quem é. O mundo só saberá depois que a igreja for arrebatada. Eu quero parar para o vídeo não ficar muito longo.
Afirmam que Pedro foi o primeiro papa. Mas se Pedro foi o primeiro papa, Pedro era casado. Afirmam que de Pedro até agora, 265 papas já existiram. Não sabemos afirmar, é o que afirmam. E o que estão afirmando também é que, de 1929 para cá, desde o Concílio de Trento, dirigido, administrado por... Eu me esqueci o nome do homem. Todos os papas que foram levantados de 1900, o Concílio de Latrão, todos os papas que se levantaram de 1929 para cá foram chamados e considerados como reis. É uma profecia paralela, mas não temos como bater o martelo. O que vemos a realidade da palavra, que será um político, o anticristo, e não um papa. Portanto, meus queridos irmãos, não ficamos preocupados ou atemorizados com as afirmações adventistas. Não. Não sabemos quem será o último papa, não podemos afirmar. E o concílio papado não tem nada a ver com o anticristo. Está sim na profecia, mas não tem nada a ver com o anticristo. Olha o que vemos aqui no Apocalipse, capítulo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição. Sabemos que Roma, que a Igreja Católica, é a mãe das prostituições religiosas do mundo. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Se formos analisar na história, Roma matou muitos santos no Coliseu Romano e ao longo da história. Vemos aqui no 7. E o anjo me disse, por que te admira? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, o qual a mulher está sentada sobre essa besta. A besta está falando exatamente sobre um conjunto de nações no fim dos tempos. E é em especial a Europa. 10 chifres. São 10 reis que se levantará da Europa no fim dos tempos. As 7 cabeças. Primeira cabeça, novamente respondo. Egito, Síria. Egito e Síria. Babilônia. A Pérsia. A Grécia. Roma. No fim dos tempos, Roma restaurada, Europa. E lá no fim da Europa, quando a Europa chamar para uma reunião, Apocalipse 12, aliás, 17, verso 12, nesta reunião, de dentro dos 10 reis que a Europa vai apresentar ao mundo, de dentro desses 10 reis nascerá um que será o político, a besta, o anticristo. E aqui está escrito, a besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo. A besta que João viu, Roma imperial, e já não é Roma imperial, mas voltará a ser Roma imperial através da Europa restaurada. E exatamente nesse tempo, sob o domínio já do anticristo, vai haver no mundo todo perseguições terríveis, carnificina terríveis. Está escrito na profecia bíblica. E olha o que está escrito aqui. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição.
Por que que irá a perdição? Porque na vinda de Jesus Cristo vai prender essa besta junto com o falso profeta e vai lançar no abismo. Em outras palavras, no lago de fogo. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Aí muitos estão falando sobre os 7 montes lá de Roma. Ali é apenas uma tipologia, mas na realidade essas 7 cabeças são 7 reis que existiram ao longo da história. E o último dos reis irá existir depois do arrebatamento, que será o anticristo. Vejamos aqui. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. E outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E estão colocando isso sobre as costas dos papas que já passaram, e o que morreu agora e o que vai chegar. É pura especulação. Esta profecia aqui é na área política, não é na área religiosa. Que Deus os abençoe. Quero parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha aqui no 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Receberão como reis o reino em 1 hora, juntamente com a besta. Está lá para o futuro. Ninguém pode afirmar, bater o martelo e dar o nome da besta, aliás, o nome do anticristo. Ninguém. O que vemos hoje é especulação. É o que estão falando de Erdogan, de Kirchner, de Macron, de Trump, de Obama. É claro que vemos hoje muitos bestas por aí. Mas a besta do Apocalipse está para se formar no futuro ainda. E o anticristo que virá dessa besta será apresentado. Ninguém sabe quem é a cara. Ninguém sabe quem é esta pessoa ainda, mas está muito perto de ser apresentado. Deus os abençoe.